Uai, conta aí! E nosso episódio de hoje estamos com o nosso patrocinador, Max Wi-Fi. Ela ama esportes radicais, é CEO da revista Integra e, além de tudo, uma pessoa especial. Casada, mãe, taekwondista, capoeirista e paraquedista. Evelyn Cardoso! Oi, gente! Olá, meninas! Muito feliz de estar aqui hoje, de ter sido convidada, né, para estar no Uai, Conta Aí, para a gente bater um papo. Vocês falaram aí algumas correrias aí minha e todo esse trabalho que a gente acaba desenvolvendo aí nos últimos 22 anos em Uberlândia, como você falou, com a revista, né? E também na parte de esportes, que é uma paixão que eu tenho há muitos anos. Ai, que legal. Que legal. Evelyn, como foi sua escolha, a formação como veterinária? Ok. Desde pequena, né, eu sou nascida em Sorocaba, minha família é de Piedade, uma cidade pequena no interior de São Paulo, ao lado de Sorocaba, e eu desde pequena sempre fui criada no sítio. Então, meu padrinho, minha madrinha, né? Minha mãe é super da cidade, mas os meus padrinhos, assim, adoram o sítio. Então, fui criada em meio a muita criação. Então, peixe, porco, carneiro. Então eu já acompanhava os animais, eu sempre gostei, ajudava meu tio, né, criou já coelho também, então eu sempre estava ali naquela dinâmica com os animais, então sempre cuidando, ajudando às vezes num parto e tratando desses animais, e foi daí que veio a minha paixão pela medicina veterinária. Que bom. Nossa, que legal, né? Você sempre estava com os animais. Evelyn, quanto tempo você atuou na medicina veterinária? Olha, eu entrei muito cedo, né? Eu entrei com 17 anos, eu tinha acabado de fazer 17 anos, formei em 5 anos e meio, então com 22 eu já estava formada. Eu exerci até os meus 30 anos a medicina veterinária e foi quando uma outra paixão, né, que eu tenho também, que é essa parte de mídia, de divulgação, de jornalismo, né, entretenimento, que é a revista. Até te comentei que eu tive 6 anos de programa na época no canal fechado que nós tínhamos aqui na região. Então essa paixão, eu sempre tive essas duas paixões. E depois de exercer a medicina veterinária, o estudo e ficar até os meus 30 anos, eu parti para o jornalismo. Na verdade, eu comecei com 29 anos com a revista e mantive mais um pouco de tempo essas duas áreas, e foi quando eu migrei totalmente para a revista. E daí para a revista, para o programa e tudo mais, né? De televisão que nós tínhamos na época. E só que daí na época da pandemia, as coisas mudaram, eu retornei para a medicina veterinária, fiz mais uma pós-graduação, né, em emergência. Eu já tenho uma pós-graduação em clínica e cirurgia de pequenos animais, né, alguns cursos também. E daí eu voltei mais forte na época da pandemia, na medicina veterinária, acabei investindo e hoje em dia a gente tem uma parceria com a Vet Center, que é uma grande clínica veterinária aí em Uberlândia. E o que fez você mudar radicalmente da veterinária para as mídias sociais e jornalismo? Eu falo que a gente tem que ter muita paixão pelo que faz. Sim. E eu sou uma pessoa que, assim, eu sou apaixonada por N áreas, né? Tudo assim me engrandece, né? Tem áreas assim que não me chamam muita atenção, é óbvio. Mas a área de entretenimento sempre foi uma área muito presente. Então, desde nova, tem gravações, eu pequenininha, dublando e fazendo algumas coisas. Como meu pai sempre foi do comércio, né, de calçados, então nós fazíamos anúncios da loja, tudo, então a gente sempre estava, né, com aquela questão meio, de divulgar, né, o material, cuidar bem do cliente e tudo mais. Então acho que esse meu tino comercial e jornalístico, né, vem também dessa parte, dessa vivência que eu tive, junto com os animais, né, no final de semana era no sítio, né. Mais ou menos isso. Evelyn, conta pra nós como você conheceu seu marido Ricardo. Tá ótimo, essa história é bem legal. Eu estava passando por Boituva, que é o Centro Nacional de Paraquedismo, né? E
num sábado de carnaval, que é uma coisa assim, né? Todo mundo fala, poxa, relacionamento de sábado de carnaval, né? Porque é carnaval. Não vai muito pra frente. O meu, graças a Deus, 22 anos, estamos casados. Muito tempo. E eu fui nesse centro de paraquedismo encontrar uma amiga minha. E lá eu conheci o Ricardo, ele tava saltando de paraquedas, né? Eu já era capoeirista, né? Eu já tinha alguns esportes que eu sempre gostei, já sei, né? Moto, sempre tive moto desde nova, pilotava moto. Não, eu te conheço muito, mas Moto aqui foi essa novidade. parte eu não conhecia. Depois eu vou te falar que eu fiz muito trilha-leite aqui em Uberlândia. Tinha uma equipe bem legal, hoje em dia eu acho muito legal, porque na minha época quase não tínhamos mulheres fazendo esporte isso. de trilha, né, com moto. Então, assim, era uma ou outra, porque eu acabava acompanhando o marido, mas eu piloto moto desde os meus 12 anos de idade. Nossa, olha. Então, eu cheguei a fazer um curso com o Juca Bala, né, para ter mais destreza em pilotar as motos nas trilhas. E fiz muita trilha aí. Nossa, daqui a pouco a pergunta aqui vai na ser região assim, de ó. Uberlândia. Evelyn, o que você não fez? Não fez. Porque eu acho que essa mulher tem que virar umas 10, que eu vou te falar. Eu conheci a vida dela bem pessoal, bem próxima mesmo. Tem que ser umas 10, Evelyn, para dar conta. Eu não sei como que você consegue. Olha, eu sou muito dinâmica, mas eu acho que as minhas noites de sono me ajudam muito, porque eu durmo bem, né? E então eu brinco que eu morro, né? As 6 primeiras horas aí de sono, né? Tô fora do corpo, eu desmaio. Mas assim, eu acho que uma noite bem, né? Bem dormida, você bem descansada. Sim. Eu já sou muito agitada também por natureza, quem me conhece, acho que por isso de tantos esportes, até para dissipar toda essa energia, né? E também o fato de eu ter essa facilidade mesmo, de desenvolver várias coisas e conseguir me dedicar. Né, a tudo isso. Teve períodos que não foram fáceis, porque a gente acaba, muitas vezes, não respeitando o nosso corpo, a nossa dinâmica, né, o nosso tempo. Então, a gente acaba desprendendo muita energia. Então, teve momentos que eu falei, não, eu amo nadar, eu amo andar de moto, eu amo fazer tudo, mas espera aí, eu vou ficar no taekwondo, que é o meu esporte que eu tô há 19 anos, no paraquedismo, que eu estou há 20 anos. Então, eu foquei mais nesses dois esportes. Na medicina veterinária, eu hoje em dia tenho uma parte mais de empreendedorismo, né? Não atuo diretamente e atuo diretamente mesmo na parte de jornalismo e divulgações. Nossa, que bom. Evelyn, você tem uma filha de 19 anos, né? Como foi a experiência dela morar fora? Acho que toda mãe fica com o coração na mão, né, gente? É um momento, assim, é um momento muito diferente, né, no percurso de ser mãe, né? Sim. Porque até então a gente sabe onde eles estão, então a gente sabe o que eles vão se alimentar naquele momento, a gente consegue ter um ambiente mais controlado, né, sobre os nossos filhos. E de repente eles falam, não, eu quero morar fora. Ela já estava cursando Direito, já fazia 1 ano que ela estava cursando faculdade de Direito. Ela também entrou muito jovem, né, na faculdade, com 17 anos. Aí ela falou, mamãe, eu quero dar um tempo e eu quero ir para fora. E já era um projeto que nós tínhamos com ela. A Vitória tem uma fluência extraordinária no inglês. Ela até foi convidada para fazer a graduação dela, né, na Inglaterra, em Business, só que ela tinha outros planos. Então ela tinha um inglês muito fluente e ela já vinha estudando francês. Então esse intercâmbio dela, ela ficou tanto na Inglaterra quanto na França, né, para ela conseguir desenvolver mais essas 2 línguas. Eu quase morri, né, fiquei acompanhando e mamãe o tempo inteiro. Eu lembro quando ela chegou lá, assim, né, pra gente ficar com o coração mais na mão. Então, a hora que ela chegou lá na Inglaterra, ela ficou muito doente. Nossa. Então, assim, nossa, é tão difícil, né? Eu falei, vou pegar um voo e vou pra lá, né? Tô chegando. A mudança de clima. Aí, calma, vamos ver. Aí, aguarda aí as primeiras 24 horas, aí foi melhorando, vai passando pra 48 horas. Mas, assim, a gente realmente fica com o coração na mão.
Eu me candidatei na época. Eu falo que nesse momento foi muito bom, me candidatei a vereadora, né? E isso foi muito bom, porque também tirou o foco dessa preocupação. Né? Dessa parte no ninho vazio, né? O seu filho não estar mais ali em casa e tudo mais. Mas a gente fica realmente, né, bem apreensivo, mas nós sabemos que isso é muito importante para eles, né? Ter uma segunda língua, uma terceira, uma fluência em outras línguas. Isso aí no futuro vai fazer com que ela tenha mais sucesso e êxito. E o sucesso pessoal, né? Quando a pessoa gosta, ela gosta de línguas, né? Então, acho que não tem preço o sucesso pessoal. E só né? agrega na vida dela. Né? Sim, sim. Evelyn, qual a importância da sua família na sua vida? Olha, a minha família é tudo. Meu pai, né, sempre foi uma pessoa que me mostrou a força da responsabilidade, do trabalho, da honestidade, né? Então, ele é uma pessoa extremamente focada nesses pontos. A parte religiosa também. Meu pai é católico, então ele acompanha muito a Bíblia. Nós tivemos uma criação muito católica. Minha mãe, em contrapartida, também é maravilhosa, né? Não digo em contrapartida, mas em apoio, a minha mãe ela é maravilhosa. Então, a minha mãe, ela meio que mimou muita gente, né? Eu quero fazer isso. Ela era a primeira. Não, tal. E ela já via a gente, assim, campeã, né? Tipo bom, assim, determinada, acho que isso também que muito impulsionou. Que ajuda né? muito, né? Tanto eu como os meus irmãos, nós acabamos, né, tendo esse apoio muito grande da minha mãe. Então foi maravilhoso, ela sempre nos apoiou, né? O meu pai sempre trouxe esses princípios, né? A minha mãe hoje em dia é da congregação, mas assim, uma vida muito focada, né? A gente tenta levar assim a palavra como nosso principal objetivo da vida, né? Colocá-la em prática. Mas foi isso, os meus irmãos são maravilhosos, a gente tem uma família muito unida. E com relação ao meu marido e a minha filha, né, que é a família que eu construí, né, com a ajuda de Deus, e é maravilhoso. A gente sabe que 22 anos de relacionamento, hoje em dia é super raro, porque eu brinco que é uma escolha estar casado, né, porque estar casado, estar solteiro, tudo é bom, gente, né, tudo é bom. Tudo é bom. Tá casado é bom, solteiro é bom, tudo vai do que você quer pra você. Qual que é o seu objetivo? As fases da vida, né? São as fases, né? Então, se você é colocado naquele momento, você fala, não, eu realmente gosto, não, eu gosto de ser mais individualista, então às vezes a pessoa acaba se separando, não, eu gosto, eu quero construir junto, independente das dificuldades, a gente quer permanecer, quer manter, né, a união familiar, acho muito importante. Mas, assim, é tudo que o coração da gente manda, né? Exatamente. Então, assim, seja casado ou seja solteiro, acho que é muito te respeitar as nossas vontades, né? O que a gente acha importante para a nossa vida, né? E ser mãe, eu fui pega de surpresa, né? Porque foi um amor incondicional. Nunca achei que eu fosse conseguir, assim, amar tanto. Um amor, assim, que ele é inexplicável. Transcende, ele dói, né? Ele transcende. Dói, né? Ele transcende. A gente não imagina que existe esse amor, né? Só depois que tem um filho. Sim. É muito bonito o amor que nós temos pelo nosso marido, né? Pelo nosso namorado, família. Pelo nosso cônjuge, né? Pelo companheiro que a pessoa escolhe. Mas, assim, o amor da mãe para o filho, ele, sei lá, né? Ele transcende, né? Não tem como, né? Muito bom. Você faz parte do grupo ACIUB, né? Sim. Nos conte mais sobre esse grupo e a importância dele. Eu acompanho a ACIUB Mulher, o grupo, né? Toda essa vamos dizer assim, esse nicho em que a ACIUB atua também. Eu acho extremamente importante nós estarmos ligados a projetos que apoiam a mulher, né? Eu acho que o respeito ao próximo é extremamente importante, o respeito à vida, né? Então, seja homem, mulher, a criança, o idoso, né? O jovem adolescente, os animais, temos, né, as plantas, temos o respeito, temos um respeito à vida, eu acho extremamente importante, mas assim, uma das minhas paixões mesmo é ver a mulher
ela se encontrar, ela crescer, Sim. né? Ela ter o seu foco, ela ter o seu valor. Então, para mim, ter apoiado essa causa durante a campanha, né? E sempre estar apoiando essa causa, né? Porque assim, a revista, ela circula muito também no meio feminino. Então, eu consegui nos últimos 18 anos de revista apoiar muitos novos projetos. E Sim. muitos deles foram femininos. Então, é aquela menina que começou na fotografia e que precisava de um apoio, seja uma modelo, né? Nós já tivemos capas com várias pessoas famosas, né? Então, na época, as Big Brothers, né? A Rafa Kalimann. Então, a gente teve, assim, né? Sempre perto de muitas mulheres que hoje em dia despontaram, né? E muitas outras que têm aí o seu projeto em andamento, Sim. que a gente consegue apoiar, né? A defesa à mulher é muito grande também na minha vida, devido ao taekwondo, né? Nós temos um projeto muito grande nessa área e, como eu te disse, eu acho que esse foco de estar com a mulher, de cuidar, né? De ajudá-la a empreender, né, ajudá-la a encontrar o seu caminho, se respeitar, ser respeitada no meio, né, que a gente tem aí, que muitos homens, né, e muitas... Agora a gente vê um cenário mudando, Sim. onde as mulheres começam a ter uma atuação maior. Então, assim, eu fico muito feliz de estar contribuindo um pouquinho por toda essa mudança, né? Nossa, é verdade, é importante Maravilhoso demais. também, né? Apoiar, uma apoiando a outra, né? Sim, é maravilhoso. Evelyn, como falamos aqui, você é apaixonada por esportes radicais. Eu queria saber como surgiu a sua paixão por paraquedismo. Ok. Como eu disse, né, eu fui encontrar o meu marido numa área de salto de paraquedismo, no Centro Nacional de Paraquedismo, que é em Boituva. E lá eu já me apaixonei pelo paraquedismo. Eu já vinha de uma vida na capoeira, então... a luta também sempre foi muito presente, a defesa pessoal sempre foi muito presente na minha vida. Eu tenho 4 cordões de capoeira, cordão de ouro, e na sequência, chegando em Uberlândia, eu encontrei o taekwondo. Perto da minha casa, uma arte marcial que eu já tinha visto e me admirava, e foi quando eu comecei a fazer o taekwondo. Hoje eu estou indo para o 3º Dan, né? Atuo até então... sempre treinando, quando eu não posso, quando eu estou em viagem eu treino sozinha, se eu estou aqui eu tento estar no tatame o máximo que eu posso, e o paraquedismo entrou nessa época também na minha vida, ele começou junto com o taekwondo. Só que assim, eu sabia que no taekwondo eu tinha uma vida, vamos dizer assim, uma vida útil no treinamento, nas competições. Eu sabia que eu ia chegar com 39 anos, que eu já comecei mais tarde. Sim. O último campeonato eu corri com 39 anos, faixa preta. Nossa. Então, assim, eu corri um campeonato inteiro, um mineiro inteiro, foi muito legal. A gente tem medalhas aí de outras, né, em outras competições de taekwondo. E durante vamos dizer assim, esses primeiros anos eu me dediquei muito ao taekwondo, porque eu sabia que ia chegar uma hora que a minha musculatura, a minha articulação não ia aguentar as competições em si, os combates. Eu treino sempre, com frequência, estou indo para o 3º Dan, mas eu parei de combater, né, de fazer os combates diretos, mesmo porque eles acabam machucando muito. Muito. E nos últimos 7 anos, eu sou uma atleta de paraquedismo extremamente focada. Com alguns recordes, a gente já tem recorde sul-americano, tem um total break brasileiro. Fomos convidados os 120 melhores paraquedistas da América do Sul para estarmos num recorde nos Estados Unidos agora em junho. Então, fico feliz, né, de ser uma mulher lá contribuindo aí um pouquinho e levando o nome, né, de Uberlândia e de Minas aí. Sim. Nossa, eu queria ter essa coragem. Eu também. Eu não tenho. Quando eu andei, fiquei muito
próxima à Evelyn, eu falava assim, gente, eu não sei como ela dá conta. E eu fiquei apaixonada na luta, né? Eu ficava olhando, que eu filmava tudo. E ficava olhando ela lutando. Eu falei, gente, que coisa mais... Eu fiquei com vontade de entrar mesmo. E aí depois veio o paraquedismo. Eu falei, meu Deus. Ela não existe. Eu acho que eu ia Mas você vai saltar comigo, né? A gente vai eu saltar. Vai. Já tá certo. Vai. Eu Vou subir com ela no avião. Vai, Aí a gente vai vai ter que saltar juntos. comigo, porque o trem é feio, eu tenho medo. Mas, Ela vai saltar, ô gente. Evelyn, só curiosidade, aí você solta. E aí lá embaixo tem um lugar que você vai parar? Sim. A gente tem uma área de pouso, né? Geralmente são áreas grandes, né? Que a gente tem para poder pousar. Existem áreas restritas, várias, né? Ubatuba mesmo, que a gente vai ter um treinamento agora, já é uma área um pouco mais Mas e se o vento te restrita, levar para a área né? errada? Eu sou virginiana, né? Tem todo cálculo. Tipo assim, eu sou virginiana, né? Se o vento me levar para a área errada, meu Deus. Realmente, tem muitas vezes um pouso fora da área, você tem que estar preparado para isso, né? Para todos os intempéries que possam acontecer nesse momento, mas assim, o paraquedismo, ele tem muito, ele como o taekwondo, antecipar é o sucesso. Sim. Então, quando você antecipa determinada situação, você consegue ver, às vezes, e quando você treina muito para ela, né? Você já se pré-condiciona a determinadas situações, Sim. né? E tanto no taekwondo quanto no paraquedismo. Então, você tem um condicionamento e você tem uma antecipação. E é nesse momento que você consegue se tornar um grande paraquedista ou um grande medalhista de taekwondo. Quanto mais você treina e antecipa, então você consegue olhar um pouco mais à frente determinada situação que pode te colocar em risco ou que você pode aí, às vezes, apanhar, né, dentro do tatame. Porque o trem Então é feio. sempre... Mas eu acho que quem vai soltar a primeira vez não vai sozinho, não. Não. Existem várias formas. Você pode optar por fazer um duplo, né? Que é o que todas as pessoas fazem. Eu falo que todo mundo tem que ter pelo menos um duplo na vida, né, gente? Pelo menos um salto de paraquedas duplo tem que ser feito, porque é muito maravilhoso. Então, assim, ir num centro renomado de paraquedismo, né? A gente tem alguns pelo país. Perto de Uberlândia nós temos Boituva, né, que não é tão perto, mas nós temos Anápolis também, e eu tenho uma equipe muito boa que vem fazendo esporadicamente algumas áreas de salto aqui em Uberlândia. Sim, Boituva mesmo fazem, Sim, né? eles saem lá de Boituva, então é uma escola muito renomada, né? Então ela vem para cá, a Sky Radical, eles trazem toda a equipe e tudo mais, então é muito interessante. Eu falo que essa é uma forma. Mas tem pessoas que falam, poxa, eu não me vejo conectado com outra pessoa, eu não me vejo fazer um duplo, e faz o curso. Direto, já chega para fazer o curso, faz lá, o curso são de 8 a 10 saltos, e depois ela tá saltando sozinha. Eu já me inscrevi 2 vezes, né? Mas assim, o medo foi maior. Mas eu vou ter coragem. Quando a Gi for saltar com você, eu vou pra fazer cenografia só. Vai Mas ser eu ótimo. soltar, eu não tenho coragem. Não, mas a alma vai ficar lá, vai continuar no mesmo lugar que eu Vai sair só o corpo da Gi lá. Mas é muito bom. Minha filha fez um duplo Eu agora. vi, Ela eu achei fez? lindo. Não, até me irritou, né? Ela tava fez. com uma tranquilidade dentro do avião, a hora que abriu a porta, né? Porque eu me lembro, a minha primeira vez, né? Eu fiz 3 duplos antes de fazer o curso. Então, realmente, pra mim, foi o esporte mais radical. Já tinha eu imagino. escalado, já tinha andado de Se moto. eu soltar, vai tudo bem, mas eu acho que eu dou ataque cardíaco. Eu tenho muito medo. Lá em cima. Chegar lá assim, ó. É isso. Mas assim, e eu lembro que eu fiquei muito nervosa. Poxa, Vitória, gente. tranquila. Tranquilidade. Filha de peixe, Né? peixinho Não é. Eu E é os dois, né? Porque você e seu esposo. Sim, nós dois. Eu tenho minha enteada também, Sim. que já saltou, Aí, que é um então é a amor da família. minha vida. O meu enteado também, que já tem, ele chegou a ter uns 30 saltos, hoje em dia ele não Nossa. continua, né, saltando. Mas assim, a família inteira tem uma paixão aí por voar. Ai, que bom. Evelyn, quantos saltos você já realizou? Eu tenho em torno de 1000 saltos. Olha,
E a gente quer fazer o primeiro. Primeiro. E vai ter que ser com ela, que ela já Mas tem passa 1000. muito rápido, não parece? Quando você tá no primeiro salto, você fala, nossa, eu nunca vou conseguir, né, chegar a tantos saltos, Sim. né? É igual às vezes tá lá no taekwondo, você fala, nunca vou conseguir ser um faixa preta. Mas, gente, a vida surpreende, né? Determinação, foco, persistência, que para mim é a alma do negócio, né? É você persistir e realmente se dedicar, as coisas vêm, né? Vem. Verdade. Evelyn, como nós falamos aqui no início, você é CEO da revista Integra. Porém, poucas pessoas sabem que você também tem uma revista de paraquedismo. Sim, a gente tem uma revista de paraquedismo, ela tem uma circulação nacional, ela já está indo para o 3º ano, então nós temos alguns clientes até do exterior, hoje em dia já entrando dentro desse impresso. Ele é um impresso também a cada 3 meses, e com um portal de notícias que é Integra Paraquedismo, que todo mundo pode acessar, que traz aí um mundo aéreo. Então tem um pouco de balão, tem o balonismo, tem o paraquedismo, né? E outros esportes aí aéreos. Vocês conseguem encontrar tudo acessando a integraparaquedismo.com.br. Bom. Voltando no taekwondo, no que o taekwondo pode ajudar as mulheres? Olha, eu tenho uma paixão imensa por taekwondo, sou suspeita em falar, né, de tatame, de taekwondo e de defesa pessoal feminina. O taekwondo, ele, primeiramente, a disciplina, né, já é uma grande informação que o taekwondo traz pra gente. E eu vejo assim, então assim, a gente tem a parte da disciplina, porque todo mundo fala muito da defesa pessoal da mulher. Claro, isso é importante, você conseguir se defender em determinada situação, né? Eu brinco que não existe aquela coisa Hollywood, você bate, apanha, não, a mulher, ela não é fácil você lutar. Eu vejo, porque eu entro no tatame às vezes com meninos de 16 anos, eles têm uma força muito grande, né? Então imagina você numa situação às vezes com um homem, né? Então assim, não é fácil, mas você ter aquela atitude que consegue te preservar alguns minutos e que você consegue sair e buscar ajuda é o importante. Né? Não é para você chegar ali e ficar chamando homem e mulher para briga, mas sim para numa situação em que você tem que sair daquela situação, você conseguir se livrar e buscar ajuda. Para mim, essa é um dos focos. Mas o taekwondo, ele traz, como eu falei, é o foco, é a determinação, é a persistência, né? Disciplina, né? O espírito indomável que a gente fala também, né? Que são das premissas do taekwondo. Então, é muito importante. E isso a gente leva para a vida. A gente começa no tatame, né? Então, assim, ao respeito a uma pessoa mais graduada. E isso você leva para o teu trabalho, você leva para dentro de casa, né? Todos esses quesitos aí que o taekwondo traz. Eu falo que as artes marciais, elas desenvolvem um outro caráter na pessoa. Então, é realmente um caráter muito mais sensível, muito mais aprimorado com essas questões, né? Entendi. Seja de cidadania, de cuidado ao próximo. Assertivo, né? Uma coisa mais assertiva. E assim, né? Eu brinco, falando assim, a grosso modo, você respeita muito o outro, né? Porque a pessoa fala, mas a arte marcial às vezes vai brigar aí na rua e tudo mais. E isso não é verdade, mesmo porque a pessoa que realmente luta, ela sabe aprende. que ela pode apanhar. Isso. Né? Ela bate, mas ela pode apanhar. Porque você não sabe o que o outro tá fazendo? Você não sabe, né? Quem é o seu oponente, né? O treino que o seu oponente tem. Então, realmente, eu vejo que o taekwondo, são inúmeros os benefícios, né? Tem a saúde e tem todos esses quesitos aí que o taekwondo traz, que são maravilhosos. Que bom. Evelyn, que dica você daria para quem está assistindo a gente agora e gostaria de começar a praticar algum esporte radical? Olha, eu acho que o desafio, né, você conseguir, quando você tem um desafio, você conseguir encarar esse desafio, se colocar para
vencer esse desafio já é muito importante, né? Então, assim, muitas vezes o esporte radical, ele é muito implementado nas empresas porque mostra atitude, às vezes, frente a determinada situação, né? Eu vejo as empresas levando pessoas para fazer treinos de paraquedismo. Então, por quê? O espírito, muitas vezes, de equipe. Então, você Sim. tem, né, os esportes radicais trazem isso, né? É o espírito de equipe também, é você respeitar, você ter uma determinação, é você vencer os seus medos, muitas vezes, né? Naquele momento que você consegue falar assim, não, eu vou além, né? Eu vou vencer isso daí. Mas o que eu deixo como dica é que os esportes radicais têm que ser levados muito a sério. Porque o paraquedismo mesmo tem que ser praticado com muita seriedade. Porque você está ali... Arriscando a sua vida, né? Qualquer descuido, ele passa a ser um risco de vida quando você não está levando ele extremamente a sério, extremamente seguindo todos os padrões. Então, e isso no taekwondo, né? Então, você vai para o tatame, você tem que estar com a vestimenta, você tem que estar equipado para aquilo. Você vai para o paraquedismo, esteja bem equipado, bem preparado, esteja descansado, esteja focado, né, para esse treinamento, esteja com os seus equipamentos em dia, né, seja os protetores para lutar, seja o paraquedas, né, em si, o macacão que você vai usar. Então, assim, é muito importante você seguir a risca e ter sempre um bom professor nos esportes radicais, porque mesmo assim a gente está sujeito a alguma coisa, né? Isso. Além desses esportes ser bem radical, deles saem bastante projetos, né? Sim, nós temos bastante projetos dentro do taekwondo e também dentro do paraquedismo. No taekwondo nós temos um projeto que acolhe muitos meninos que estão começando no taekwondo. Então a gente traz eles para dentro do tatame, consegue trazer uma nova realidade para a vida dessas crianças e desses jovens adolescentes, né? Então, através do acolhimento, da família, do apoio, muitas vezes a gente vê que o nosso projeto, ele começa no atleta e estende para a família do atleta, porque você começa a plantar. Né? Porque tira os adolescentes diferente da rua, do caminho do errado, né? Porque a pessoa começa a praticar um esporte, ela entende o dever que ela tem na sociedade também como pessoa. Isso. Sim, ela começa a ter, como eu falei, né, a responsabilidade, o espírito de cidadania. Então, nós temos dentro do taekwondo um projeto muito grande, já há 15 anos, 16 anos quase, que é o Lírios do Gueto. Eu junto com o Ridenis Lima, né? Então a gente, o Ridenis né? Ele que encabeça tudo, eu só vou lá atrás seguindo o meu mestre, mas assim, no que ele precisa, eu tento apoiar ao máximo que eu posso. E dentro do taekwondo também, nós iniciamos a modalidade que é a defesa feminina só para mulheres. Olha que maravilha. Né? Então, assim, é bem importante. A gente começou, eu e ele, fazendo os treinamentos, carregando um pneu, vendo até o quanto uma mulher aguentaria determinado treinamento. E hoje em dia as mulheres surpreendem, né? Sim. Surpreendem. Elas, né, realmente entram no tatame, fazem a diferença, né? Se precisar, vão se defender aí para o lado de, né, para a rua aí, se tiver em uma situação difícil. E o paraquedismo também tem um projeto focado para as mulheres, que é o Só para Elas. Nossa. Que foi daí que partiu o nosso recorde feminino sul-americano, né? Onde foi eu e mais 47 mulheres, 48 mulheres, fazendo a maior formação hoje em dia feminina na América do Sul. Esses projetos, eles mostram pra gente toda uma realidade feminina, né? Então, um exemplo, muitas vezes a gente pensa assim, mas como vai ser eu estar no tatame, eu apanhar ou eu me defender, né? Como vai ser eu saltar de paraquedas, como vai ser a adrenalina? Só que o projeto, ele engloba muito mais. Então, no tatame a gente vê mulheres que sofreram muitas outras coisas, ou que estão superando uma doença, um momento difícil, seja emocional, seja de saúde, e que muitas vezes o prazer no esporte faz com que ela supere. Ela se encontra Com mais eficácia esse momento. No paraquedismo, nós tivemos no projeto Só para Elas, no tempo de treinamento para chegar no recorde, mulheres que tiveram câncer.
Nossa, olha. Nós tivemos uma amiga nossa que ela estava com câncer na cabeça. E ela operou e ela conseguiu retornar para o paraquedismo e ser paraquedista. Nossa, que completa. benção. Maravilha, olha. Então o apoio, eu chego a arrepiar, né? Como eu falei, sou suspeita com esses projetos em que envolvem, né? Que envolvem as mulheres. Então assim, você vê a tua amiga superando, você vê aquela mulher conseguindo se superar naquele momento da vida, como eu falei, seja emocional, seja de saúde, Sim, todo. seja o que for, ela está buscando o apoio de uma equipe, né, feminina e a superação desses problemas. É porque sozinha é mais difícil, né? É muito mais difícil, né, gente? Evelyn, como foi a sua experiência como candidata a vereadora? Nossa, é uma dinâmica, né? Aham. Excepcional. Você esteve comigo, Sim. vocês duas estiveram Sim. comigo muitas vezes à frente aí de muitas ações que nós fizemos. Eu sou, né, como sou extremamente competitiva, para mim o resultado foi terrível, né? Porque a gente quer sempre A Evelyn é ter igual o melhor eu. resultado. As pessoas ficam, o importante é competir. Eu não, o importante é ganhar. Olha, Não tem competição. Eu venho aprendendo com muito custo essa situação, mas realmente a gente gosta de ter um bom resultado, né? claro. O resultado não foi esperado. Eu sou uma pessoa extremamente honesta comigo e com as coisas em volta. Sim. Mas assim, eu sou uma mulher que eu gosto muito de fazer o que eu sinto que é necessário naquele momento ou no meu Sim. coração. Eu prefiro chegar lá e falar assim, eu tentei, não sei se eu vou continuar determinada situação ou determinada tentativa, do que falar como seria. Isso. Para mim, o como seria é muito complicado. Então, assim, estar lá, falar assim, não, eu tenho vontade, eu sempre tive essa vontade, porque desde nova sempre fui muito envolvida, mesmo dentro da medicina veterinária, mesmo com a revista, nesses projetos, tudo que chega pra gente no taekwondo, no paraquedismo, a gente indiretamente é muito Sim. envolvido com essas ações, né? Com ações sociais e tudo mais. E poder lá, poder mostrar né, o nosso trabalho, não só o meu, mas todo mundo que me acompanhou durante o período, né, da campanha, para mim foi muito gratificante. É muito gratificante. Eu vi pessoas que ficaram muito chateadas. Poxa, Evelyn, eu não acredito. Mas eu sou uma pessoa assim, eu sei aonde eu entro. Sim. Eu estou disposta a fazer, eu estou disposta a ganhar, eu estou disposta a perder, eu sou muito determinada. E eu, independente do resultado, a gente sabe, né? Tudo que a gente E é entra tudo pra fazer, aprendizado, pode dar né? ou pode não Mas a dar gente certo. queria cadeira, né, É, Gi? A gente queria cadeira. claro. A gente queria cadeira, Evelyn. Isso é difícil também, né? Não é só a gente quer e quer tá lá, mas é difícil. E eu acho assim, sabe? Nós achamos que conhecemos as realidades. Sim. Eu conheço Uberlândia. Não conhece nada. Eu sei como é, eu participo de Aham. inúmeros projetos. A coisa não é bem assim. Não. Então, assim, quando você tá realmente à frente, colocando sua cara a tapa, onde chegam inúmeras informações, onde você viu, nós fazíamos reuniões em que as Sim. mulheres se abriam e contavam situações que elas passaram, Sim. que elas vivenciaram, e a gente vê uma forma de conseguir ajudar. Então, assim, o meu espírito de cidadania com a candidatura, ele triplicou. Sim. Então, assim, a minha vontade de fazer, independente se seja para estar candidatando novamente ou não, mas minha vontade de fazer, de prestar atenção nos detalhes reais, né? Nos quais são os detalhes, o que é necessário mesmo para a sociedade. Então, assim, para mim foi muito bom, foi uma experiência única. Foi muito importante estar com E a Evelyn já tantas tinha os mulheres. projetos dela mesmo antes da política que poucas Tinha, pessoas já sabiam. tinha. Eu acho que essa questão de eu ser muito assim, apesar de ter trabalhar aí nos meios de divulgação e tudo mais, a gente acaba ficando um pouco atrás das Sim. câmeras, principalmente com ações sociais, que não é uma coisa que você tá Fica falando toda falando, hora, né? né? Explana toda hora. Então eu vi muitas pessoas assim admiradas. Poxa, Evelyn, eu sabia que você era paraquedista, tudo, mas eu não sabia que você fazia Sim. determinada ação social e tudo mais. Então foi muito bom mostrar que eu ajudo em muitos trabalhos aqui em Uberlândia. E foi muito bom eu poder me dispor e estar à disposição ainda para todos esses projetos, como eu Sim. sempre me coloco. Para quem me conhece,
projeto de vocês mesmo, eu estou amando, amei, né, feliz. estar aqui com vocês, sei como o seu coração hoje sei tudo que você sempre desejou, Sim. fico muito feliz, assim, me agrada muito ver mulheres, principalmente quando a gente conhece, mas sim. mesmo quando é uma mulher que você acabou de conhecer, mas assim, você vê ela conquistar algo, eu me sinto muito feliz Bom, com ver, feliz assim, a também. ascensão das pessoas, sabe? E sempre falar para todo mundo que não é fácil, Não, né? não A é gente tá fácil. aqui, a gente tem a vizinha, o cabelo arrumado e tudo mais, mas, tá todo mundo passando as mesmas dificuldades, verdade. ou um pouco mais, Muito. ou um pouco menos, né? Então, assim, eu acho que quando a mulher se permite ser verdadeira, né, com ela, isso tudo... E fica mais fica leve. maravilhoso, Fica fica mais muito leve. mais leve, né? É porque além do podcast tudo, somos dona de casa, marido, filhos, né? Então É a mãe de pet, é uma dificulta correria. mais, né? Mãe de Sim. pet, que eu também sou mãe de pet. Eu então tenho tudo 2 fica mais também. difícil, né? Mas se não corremos atrás dos sonhos, não tem como fazer nada. Eu acho assim, nesses encontros que eu tive na campanha, foram muito maravilhosos, porque eu vi inúmeras mulheres, assim, eu acho que o respeito ao que a mulher quer, ao que ela precisa Sim. naquele momento é o mais importante. Então, assim, eu tenho a minha irmã, mulheres que eu conheço, que a vida delas, eu quero ser dona de casa. Tem mulher Eu que gosto- nasceu pra isso. Maravilhoso, Sim. eu quero, porque, gente, imagina se todo mundo fosse igual eu pra querer sair e tal. Não, eu quero a minha irmã que passa o café todo dia à tarde, que você come aquele bolo gostoso, Sim. né? Que ela tá te esperando ali. Então, é muito legal. É. Assim como é muito legal aquela mulher que realmente quer trabalhar, que se preocupa em fazer muitas jornadas e às vezes não tá presente Isso. com a família, com os filhos, e aquilo dá um aperto Dá no um peito. Mas a preenche. Mas ela tem que entender que é o caminho dela. Sim. Se eu o acho seu que é mais caminho é ficar importante. dentro de casa, é se dedicar, poxa, mas eu me dediquei tanto à minha família e eu perdi muito tempo que eu podia ter cuidado de mim, dos meus projetos e tudo mais, mas foi o que você queria naquela hora. Isso. Ou foi o que mais te agrada. Segue de bom coração, né? Não, eu quero trabalhar, eu quero ser uma workaholic, eu quero fazer jornadas de trabalho, poxa, eu tô deixando muito minha família de lado e tudo mais. Claro, vamos sempre achar O o equilíbrio. Mas, gente, tirar esse peso. Eu tive muitas mulheres que falaram isso pra Sim. mim. Demorou pra eu conseguir tirar. Às vezes a gente tem, né? A mulher nunca vai verdade. deixar, né? A mãe, a esposa, Uhum. nunca vai deixar de ter, né? Que seja a pessoa que é workaholic, que é determinada, nunca vai deixar de ter aquele peso de, nossa, eu tô deixando alguma coisa pra Sim. trás. Isso é normal. Mas assim, se respeita. É isso que eu quero, é isso que eu gosto. E eu vou seguir. Porque na campanha eu vi mulheres que assim... mas é muito lindo. Mas é um exemplo, né? Mas a mulher não tem que se colocar nessa situação. Aham. Ela tem que buscar trabalhar tudo. Quem quer, né? Quem quer. Mulheres que conseguem, né? Não é todo mundo Não. que tem... Poxa, que consegue bater boca com todo mundo. Não é todo mundo que consegue se impor. Não é. Tem mulheres que são muito mais frágeis. Sim. E nem por isso elas não estão dando o seu melhor. Seu melhor. Então, assim, ao mesmo tempo que eu sempre puxei a bandeira para as mulheres que trabalham, que correm, que mostram sua verdade, que batalham pelo que querem, eu vi uma bandeira de mulheres que são mais delicadas, que precisam de uma ajuda de outras mulheres, certo? Para poder seguir ou para poder se manter aonde está. Então, é respeitar mesmo. Essa mulher é mais forte, essa mulher é mais delicada. O que ela realmente E precisa. tinha verdade. umas que era só atenção que elas queriam, né? Uma conversa, um apoio. Só de conversar mesmo, ela já se sentia importante. Se sentia bem. Eu Todas gostava são, muito, né? muito. Todos os assuntos são muito importantes quando a gente fala da mulher como um todo, né? Então, é o que você falou. Muitas vezes a sua experiência para você é comum. E para a pessoa, poxa,
vai mudar a vida dela ouvir aquela experiência, né? É eu, como eu sou uma verdade. pessoa extremamente agitada e busco e faço, eu amo encontrar mulheres calmas. Eu adoro. Eu e a G também gosta, porque nós é... É muito gostoso. Aí eu tenho uma amiga, outra amiga, Evelyn, não sei o quê. Eu falo, nossa, Suave. que delícia. Porque é muito legal a gente trocar essas energias. É sim. Assim como essa minha amiga que acaba, ela fala, poxa, Evelyn, eu adoro essa sua agitação. Você já chega Eu chega precisava disso. o furacão, tô precisando disso. Então, assim, eu vejo que é muito importante, né? Você respeitar todos esses momentos, as fases da mulher, as transições e o que ela quer na vida mesmo. E antes de dar continuidade nesse bate-papo, eu quero falar para vocês do nosso patrocinador, a Max Wi-Fi. Se você quer internet rápida e estável, a partir de R$ 23,90. Evelyn, qual foi a maior lição que você aprendeu na política? Olha, foram muitas. Assim, até me pego assim, né, o que eu vou responder. Eu acho que, primeiramente, foi o espírito de cidadania mesmo. Nunca fui uma pessoa iludida com política. Então, as coisas difíceis, para mim, eu já estava esperando. Acho que por isso que, para mim, foi relativamente... perder ou ganhar, claro que a gente quer sempre ganhar, mas foi relativamente... Tem gente que se perde, nossa, e briga com todo mundo, e não acredita, e não se conforma. Eu sou uma pessoa muito assim. Eu pensei, eu preciso fazer melhor da próxima vez. A questão que eu vejo, assim, Né? eu comentava isso com a Gica, a Cecília também, que estava à frente. Estava junto. Sim. É que você, Vocês. que poucas pessoas não sabem disso, mas a Evelyn não precisava, a política não mudaria a vida dela. Não. A Evelyn mudaria a vida das pessoas. Sim. Porque é o que ela já vinha fazendo. E poucas pessoas não sabiam disso. Assim, muitas pessoas não sabiam disso, era poucas pessoas, porque a Evelyn já tem uma base, já tem uma estabilidade financeira também, projetos, empresa. Então a Evelyn estava, a gente queria cadeira na política para ajudar as mulheres. É realmente um projeto de coração, como você falou, que o que mais me surpreendeu, primeiro, como eu falei, como eu já sabia, a gente, né, já vem meio que gato escaldado com a questão da política, escuta muito, né, vivencia alguma coisa, apesar de ser a primeira vez né, foi a primeira vez que eu me candidatei, mas assim, eu vi inúmeras pessoas do meu lado. São Inúmeras muitas, pessoas né? do meu lado. E talvez eu não tenha tido tantos votos, porque eu não consegui, às vezes, nesse período de tempo, mostrar o outro lado das minhas ações. Isso. Porque o período de tempo foi, né, curto. Então eu tinha que aparecer, mostrar que eu estou em Uberlândia, mostrar quais eram as minhas ações. E eu não julgo, tipo, poxa, mas fulano, mas se você teve essa quantidade de fotos, então fulano gosta de você, Beltrano não votou, porque a gente acaba que sabe, né, quem votou e quem não votou. Não é isso, não é que a pessoa não gostava de mim, não é porque a pessoa me admira como médico veterinária, como paraquedista, como taekwondista, como empresária, que ela vai me admirar ou achar que eu tenho uma capacidade com ações políticas. Sim. Muitas vezes ela pode falar assim, poxa, eu adoro a Evelyn, mas eu acho que para vereadora eu não sei se é o momento dela, eu não sei se ela tem essa maturidade. Então, para mim, foi o quê? Provar mais. Então, assim, continuar o trabalho, mostrando, né, se vou ou não candidatar novamente, não sei ao certo, mas assim, o trabalho começou. Vamos dar continuidade a esse trabalho. Independente de onde estiver, né? Independente de onde a gente estiver, né? Porque você já fazia, né? Sim. Só vai continuar. Só continuar. Então, assim, eu acho isso muito importante, né? Para mim. Mas a pergunta que não quer calar, você colocou algumas pessoas em lugares diferentes na prateleira, depois da política? Não. Não, a Evelyn é diferente. Eu sou bem... É bem diferente. Ela sou gosta meio demais das nesse pessoas. É verdade. Eu conheci ela muito bem e ela é bem diferente. Se fosse eu tinha colocado. Sim, eu e a Gina ficou brava. Nossa Senhora. Sim, eu vi que as pessoas que me apoiaram... Nós ficou muito bravos. Estavam muito bravas. Nós ficou muito bravos. Assim, eu também eu fiquei muito decepcionada, só que eu tenho uma coisa muito assim, eu poderia ter feito melhor. E não, eu não espero muito dos outros, eu espero muito de mim. De você. Eu sou uma pessoa assim.
Então, o que eu posso fazer de melhor? Aonde que foi que eu poderia ter atuado? Né? Hoje eu teria investido de outras formas na minha campanha, né? Eu vi o que deu resultado, que não deu. Mostrar minhas ações, o que não deu. Então, assim, faria algumas coisas diferentes. Mas é só, né? É só indo e tentando para nós sabermos. E foi a primeira vez também, né? Você nunca tinha entrado nessa área da política. Você é uma mulher com muita fé, né? Compartilhe com a gente sua experiência com Deus. Deus para mim é tudo na minha vida. Ele está em primeiro lugar. Oro muito para que a vontade dele sempre seja de bênçãos sobre a minha vida, a vida dos meus familiares, e que todas as provações, na mesma medida, ele nos dê forças, né, para superá-las. E eu comecei a ler a Bíblia em 2009. Eu já li ela como livro umas 4 vezes, estudei uns 6 anos ou 7 com Testemunha de Jeová. Hoje em dia eu frequento muito a católica e muito a congregação também. Eu adoro ler a Bíblia todo dia. Hoje eu já li novamente. Isso não me faz uma pessoa melhor, né? Porque assim, então você lê a Bíblia, você é a boa e o resto da turma não é. Eu não penso desse jeito. Mas assim, eu vejo que é sempre um puxão de orelha, né? Então a pessoa que escuta a palavra e nunca fala assim, poxa, eu preciso mudar, tem alguma coisa errada. Porque você sempre tem como melhorar, sempre existe um momento em que você tem que ter um coração mais bondoso, em que você tem que ter uma compreensão maior, em que você tem que tentar ter um pouco mais da bondade de Jesus Cristo, né, na nossa vida. Muito. E assim, é só ouvindo diariamente, porque você fala assim, eu já sei, gente, tem que ajudar os outros. Tá, já sei. Só que às vezes você escuta um padre ou um pastor te falando de uma forma diferente. É igual exercício, é igual tudo, tem que praticar, tem que estar todo dia ouvindo, porque sem querer você pode deslizar. Sem querer, você pode se perder, não tomar determinada atitude, porque é como a persistência em tudo, né? Tem que persistir na palavra para que você tenha resultado. Você tem que persistir nos estudos para que você seja um bom profissional. Você tem que persistir, talvez, num casamento, né? Como mãe, no seu trabalho. Você tem que persistir. E na fé é a mesma coisa. Eu vejo que as pessoas, elas têm Elas, tipo assim, né? A gente estuda 10 anos, a gente fica casado tantos anos, e pra Deus, poxa, já faz 1 ano que eu rezo pra caramba e não deu diferença. Deixa eu te contar, vai demorar. Não é Tudo assim. na vida leva um período. E ele é longo. Quem lê a Bíblia vê as maiores provações, 20 anos, 14 anos, 40, eu falo, porque a maioria das pessoas procuram só quando tá no abismo, quando precisa, e é complicado. Aí já quer uma resposta imediata daquilo que ela não fazia antes. Então, assim, não vai ter, né? Então, assim, Evelyn, eu resolvi estudar, né, medicina veterinária. Vai demorar para você. Eu resolvi seguir a palavra. Vai demorar para você mudar o seu coração, você receber os frutos disso daí. Né? Então tem que realmente persistir. E quando você está persistindo em ir atrás de Deus, você também muda, né? Uma paz grande, seus pensamentos mudam, você consegue se ajudar e ajudar o próximo. Porque na verdade a gente sempre vê como a solução a mudança do ambiente, a mudança daquela pessoa, e na verdade, infelizmente, a verdade está aí para quem quiser ouvir, né? A mudança o problema somos nós. A mudança começa por nós. Então, a mudança começa interno. Por quê? Você fala, mas o cara, faz muita palhaçada com a minha cara, ou senão, meu filho... Infelizmente, você permitiu isso em algum momento. Então, você não se cuidou a ponto de conseguir botar uma linha tênue, aquela linha passou.
Então, infelizmente, aí você fala, não, mas não tem como, porque é difícil você saber que foi você o fruto. Isso. Né, de determinada questão. Tudo é permissão. Mas o pior é que é. Então, às vezes, o que você vê muito no outro, veja se não é com você. Se você não faz a mesma coisa, por isso que aquilo te incomoda tanto. Isso, eu também vejo isso. E assim vai, né? Então, assim, você mudando, você vai ter um ambiente em volta que vai mudar com você. Mas é muito difícil, né, gente? Eu falando aqui pareço uma expert, né? Em emoções e relacionamentos, mas não sou. Todo dia é uma batalha, todo dia se policiando, todo dia tentando... Todo dia é uma luta. Melhor. Todo dia. Evelyn, agora conte para as pessoas como elas vão poder te encontrar. Ah, tá ótimo. O pessoal pode me seguir, né, nas redes sociais, @Evelyn Cardoso __. Evelyn normal, né? Com IN no final. A gente também tem aqui a revista, a Integra. Então, ela é muito linda. Nós temos 18 anos de mercado, de impresso. Temos o portal também, Integra Notícias. Então, se for mais fácil... Poxa, pode mandar lá um WhatsApp, quero dar um toque aí na Evelyn, através também das redes sociais, portal Integra Notícias. Vocês podem me encontrar, manda via WhatsApp e eu já retorno, né, pelas redes sociais. E tem meu número também, 99910-0777. Eu entrego meu número porque o pessoal me procura mesmo. Sim. E o que eu puder sempre tá ajudando, né? Você ajuda. Eu e a Gi já saímos na revista, a gente sabe o quanto que é legal, o retorno, tudo, muito bom. E tem coquetel, semana que vem nós vamos estar lá cobrindo para vocês. Sim, a gente tem 18 anos de mercado, né? Então a gente trabalha com um produto diferenciado. Então, é um papel importado, a impressão, né? Vai desde os profissionais que prestam serviço conosco, da nossa equipe. Grandes empresas estão nas páginas da revista Integra. Então, tem aquela credibilidade, né? Que a gente traz também. E, como eu falei, o portal, ele é diário, né? Então, integranoticias.com.br, o pessoal pode acessar e aí ficar por dentro de altas notícias aqui de Uberlândia. Ai, que bom. Evelyn, agora que você sobreviveu ao Uai Conta Aí, voltaria de novo? Voltaria! Semana que vem? Beleza! Não. Já não aguento mais você, tô brincando. Eu amei, gente. Muito obrigada. Vocês estão de parabéns pelo projeto. Eu fico muito feliz de saber que um pouquinho eu sei que eu tava aí junto. Né, apoiando, né, de uma certa forma. Eu sei que é um sonho realizado de vocês duas. Fico muito feliz. No que eu puder, me coloco à disposição, como sempre, né, pra gente divulgar. Ficou lindo, gente. O estúdio aqui, tudo feito com muito carinho. E o pessoal tá acompanhando aí. E assim, só entrevistas de qualidade, né? Pelo que eu vejo, venho acompanhando, muita coisa boa. E você também, né? A gente tava muito louca pra você vir sentar nessa bancada com a gente. Gostamos muito de você. E foi muito importante sua vinda aqui. Muito obrigada. Tirar um tempinho da agenda dela pra estar aqui conosco. Eu conheço, é bem lotada, gente. E tem muito projeto agora para 2025. Ai, que bom. A gente não para, não. Graças a Deus, a revista traz muitos projetos, tanto a Integra Minas quanto a Integra Paraquedismo, né? O portal também. A gente também tem aí um apoio com a Regional FM, que é essa rádio maravilhosa de Araguari, né, que apoia muitos projetos da revista. Então, o pessoal pode aí ficar ligado, 104.7, que é a Regional FM. E que vocês já foram, né, nos estúdios, já conhecem lá. Sim. Eu quero depois entrevistar vocês lá. Fica bom? Vamos levar? Vai Conta Aí? Vai ser maravilhoso, a gente vai amar. Evelyn, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, ter você aqui, finalizar essa primeira temporada com a Evelyn, assim, finalizamos com chave de ouro. De ouro, foi muito bom mesmo, muito obrigada. Vocês estão de parabéns, obrigada a vocês pelo carinho. E o Uai Conta Aí! Uai, Conta Aí!